uma vez que eu fui tentar orar pra uma pessoa e ela falou que eu não podia. Simples assim, né? Tipo, eu falei, posso orar por você? A pessoa, não. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Café com Pão, onde a gente faz um devocional juntos, eu falo da palavra, que é o pão, e eu tomo um cafezinho. O de hoje é cappuccino, meio fit, enfim, caseiro. Então, pega o seu cafezinho e vamos falar da Bíblia. Eu queria começar contando pra vocês de alguns momentos onde eu tinha me proposto a evangelizar, né? Tipo, a falar de Deus pras pessoas intencionalmente. Então, não era uma coisa orgânica que, tipo, ai, vamos lá, viver a vida e se surgir uma oportunidade eu vou lá. Era realmente, né? Eu tava na escola missionária e a gente tinha esse hábito de intencionalmente sair pra falar de Deus pras pessoas. E teve uma vez que eu tava lá na frente do mercado e eu tava com uma amiga minha e a gente viu uma senhora e a gente perguntou se a gente podia ajudar, se a gente podia orar por ela e ela falou, não, e foi super, super grossa. Não, eu não quero ajuda, não quero oração também, tipo, me deixa em paz, sei lá o quê. Aí a gente falou, então tá bom, Deus te abençoe. E ela falou, eu não preciso ser abençoada, não. Eu não preciso ser abençoada, tipo, sabe, assim, bem, bem ríspida. E tiveram algumas outras vezes também, né, tipo, eu acho que na maioria das pessoas, elas querem, tipo, oração, elas aceitam, mas tem algumas pessoas que elas simplesmente não querem, elas se fecham, elas não acreditam, elas, enfim, não vão reagir da melhor forma. Mas por que eu tô te contando isso tudo, né? Por que eu tô te contando essa história? Pra te dizer que a caminhada cristã, a caminhada com Deus, ela não é feita só de momentos altos na nossa vida. Eu acho que se você tem um tempo de caminhada com Deus, um tempo razoável aí, você já sabe disso, né? Mas muitas pessoas, elas querem, principalmente quando estão naquele primeiro amor, naquela paixão, querem falar de Deus, querem que as pessoas conheçam o amor de Deus, sabe? Querem que as coisas aconteçam e se movam e que todo mundo aceite Jesus porque é a melhor coisa do mundo, e realmente é, mas não entendem que existem processos, que existem etapas que nós devemos seguir, que nós devemos cumprir para que isso aconteça. E é aí que eu quero ler em Atos com vocês, está em Atos 1, versículo 8, que fala assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Alguns pontos que eu quero atentar aqui com vocês nesse pequeno trecho aqui da Bíblia, né? Eu queria que você se atentasse para a ordem das coisas, né? E ele fala assim: recebereis o poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, é uma ordem que a gente tem que seguir. A gente tem que primeiro receber o poder do Espírito Santo e depois a gente vai ser testemunha, e depois a gente vai falar do amor de Deus para as pessoas na Judéia, Samaria. O que são esses locais, né? São, trazendo para nossa realidade hoje, Jerusalém é o local mais próximo de você, né? Sua família, as pessoas que você convive. A Judéia é a sua cidade, Samaria, seu país, e os confins da terra são os confins da terra. Então tem uma ordem aí a ser seguida. Você primeiro recebe poder e depois você vai ser testemunha. E aí tem a ordem também dos locais que ele fala, né? Então você começa sendo testemunha com as pessoas que são mais próximas de você, depois na sua cidade, depois no seu país, e aí depois você vai para os confins da terra. Muitas pessoas, elas acabam se frustrando, elas acabam desanimando e até saindo dos caminhos do Senhor, porque elas querem quebrar essa ordem que é necessária ser vivida. Muitas pessoas já querem começar ali com a melhor das intenções de falar do amor de Deus, mas elas ainda estão vazias, elas ainda não estão cheias do Espírito Santo, elas ainda precisam permanecer onde elas estão, até que elas recebam e sejam revestidas com o poder do Espírito Santo. Que é necessário os momentos onde a gente tem que permanecer, onde a gente tem que buscar, onde a gente tem que ser ali fiel no esperar pelo que Deus prometeu para nós, que é o revestimento com o Espírito Santo, e depois a gente vai falar. Porque se a gente decide falar sem estar movido pelo Espírito Santo, nós vamos desanimar, nós vamos enfraquecer. E a primeira dificuldade que aparecer no meio do caminho, a gente vai desistir. Mas quando a gente é revestido por esse poder do Espírito Santo, a gente faz que nem eles fizeram aqui em Atos. Em Atos 4, do 21 até o 30, ele conta a história de quando eles foram presos, eles passaram a noite presos, depois eles foram soltos. O que poderia ter acontecido nessa história é que eles estavam pregando, foram presos por conta disso, passaram a noite presos, e o mais natural, né, seria eles ficarem com medo, eles irem se esconder e pedir estratégias para Deus até, sabe? Tipo, falar, Deus, como que a gente faz? Mas não. Eu achei muito interessante essa parte, porque
porque eles foram, se uniram com o grupo deles, né, voltaram para o grupo onde eles estavam e oraram por ainda mais ousadia para falar do amor de Jesus. É isso que acontece quando a gente está revestido, quando a gente está cheio do Espírito Santo. A gente não se intimida pelo que está acontecendo ao nosso redor, a gente não se intimida pela incredulidade das pessoas ao nosso redor, por críticas, né? Tipo, pessoas que fazem chacota, pessoas que não acreditam, sabe? Que não têm essa mesma fé. Mas a gente vai até a Cristo e pede por ainda mais ousadia para continuar falando do amor de Deus, porque existem muitas pessoas que precisam ouvir essa verdade. Então a gente não precisa ficar com medo do que vão pensar, de como que vão achar. Eu até tenho um vídeo, né, que eu falo sobre temor de homens, eu vou deixar aqui para vocês linkado e também aqui no card. O nosso temor a Deus precisa ser maior do que o nosso medo dos homens, né? Em situações de dificuldade, orar por ainda mais revestimento com o Espírito Santo, por ainda mais ousadia, para que a gente possa resistir a todas as coisas que venham a acontecer, a todas as afrontas que a gente possa sofrer e possa continuar fazendo a vontade de Deus, mas sempre entender que existem os momentos onde a gente tem que permanecer, se encher, pedir para que Deus ele renove as nossas forças para aí então, né, só assim a gente falar do amor dele e não querer falar só por empolgação, pela força do nosso braço e acabar frustrados e desanimados e deixar de fazer uma coisa que é tão importante, né, que é um mandamento, que é ir fazer discípulos, falar do amor de Deus para as pessoas e fazer o evangelho conhecido. Que o Senhor te abençoe. Esse foi mais um Café com Pão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!